E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui à nossa aula de resumo do capítulo de nomenclatura, séries orgânicas e isomeria. A gente já falou sobre nomenclatura e falou sobre séries orgânicas. Falta, então, falar de isomeria. Vamos nessa, então? Então, daí, isomeria. Isomeria. O que é isomeria? Isomeria é que nem eu, cara. Isomeria é um fenômeno. Então, isomeria é o fenômeno que ocorre quando o quê? Quando duas ou mais substâncias apresentam o quê? A mesma composição. Tudo bem? Aqui a gente tem algumas diferenças e alguns autores consideram o fenômeno de isomeria. Por quê? Para a gente, aqui em Química Orgânica, fica simples. Por quê? Porque, cara, mesma composição em compostos orgânicos são o quê? Dado que os compostos orgânicos são compostos que a gente chama de moleculares, certo? Ou seja, formam moléculas, a gente vai ter o quê? Mesma composição sendo o quê? Sendo a mesma composição em número de átomos. Tudo bem? Então é a mesma composição que a gente chama molecular. Ou mesma fórmula molecular. Tudo bem? Maravilha. Agora, em compostos inorgânicos, a gente tem também compostos moleculares? Tem. Mas também tem compostos que a gente chama de compostos covalentes, né? Antigamente, né? E compostos iônicos. Esses caras não têm uma estrutura mínima muito bem definida. Então, para os inorgânicos, às vezes, essa mesma composição pode ser mesma composição centesimal de massa. Tudo bem? Existe alguma dúvida nisso aí, mas não cai no vestibular. Quando for falar de isomeria, quase que sempre vai ser de compostos orgânicos. Então, quase sempre você pode considerar, quase sempre não, sempre pode considerar que isomeria só vale para a mesma fórmula molecular. Tudo bem? Então tá. Dito isso, quais são esses tipos de isomeria que existem? Existem alguns tipos de isomeria e a gente tem que saber todos mesmo, para os compostos orgânicos. A isomeria vai levar um nome, ou seja, a gente vai nomear a isomeria por aquilo que diferencia os compostos. Como assim, Tito? Olha lá, isomeria não é o fenômeno que ocorre quando dois ou mais compostos têm a mesma forma molecular? Então, aquilo que diferencia, aquilo que faz aqueles compostos serem diferentes, vai ser o nome da isomeria entre eles. Beleza? Mas, Tito, tem uma pergunta básica aqui, que é a seguinte. Como é que eu sei que duas substâncias são diferentes se elas apresentam a mesma composição? Legal, já vi essa questão caindo. Eu sei que duas substâncias são diferentes quando elas apresentam propriedades físicas e químicas distintas. Tudo bem? Maravilha. Às vezes, olha que legal, existem lá a propriedade de isomeria óptica, que a gente já vai ver. Desviar a luz para o lado esquerdo ou para o lado direito é uma propriedade física? É sim. Alguns autores não consideram. Então, alguns autores vão dizer o quê? Que além de as substâncias necessitarem de ter propriedades físicas, químicas, elas também precisam de propriedades o quê? Biológicas. Pô, Tito, mas desviar a luz é biológico? Não. Propriedade biológica é como os seres vivos
vem aquele composto. Tudo bem? Mas aí já é muito avançado, isso aí vai para as nossas aulas específicas, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre os tipos de isomeria que a gente tem por aí no mercado. Tudo bem? O primeiro tipo de isomeria é aquela que o que diferencia os compostos é a sua estrutura plana. Daí, isomeria plana. Tudo bem? Existem algumas isomerias planas. A primeira dessas isomerias planas é o que a gente chama de tautomeria. Aqui eu vou botar as isomerias na ordem de importância, a gente já vai ver o que significa. Depois da tautomeria, a gente vai ter a isomeria de função, ou seja, o que diferencia os compostos é a sua função. Depois da isomeria de função, a isomeria de cadeia. O que diferencia os compostos é a classificação da cadeia. Depois da isomeria de cadeia, existe um tipo específico de isomeria de cadeia, que é a chamada isomeria de compensação. Certo? Essa isomeria hoje é chamada de metameria. Cuidado, se você está estudando por um livro mais antigo, metameria, inclusive é o significado dessa palavra, certo? Eram como os antigos chamavam todas as isomerias planas. Tudo bem? Hoje a gente tem outro apelidinho para isomeria plana, que é a isomeria constitucional. Tudo bem? Maravilha. Acabou por aí? Não. Essa isomeria de compensação é um tipo especial da isomeria de posição. Tudo bem? Só que ela difere porque ela é da posição em relação ao heteroátomo. Tudo bem? Ou seja, assim como a tautomeria, a gente já vai ver que é um tipo especial de isomeria de função, a metameria ou isomeria de compensação é um tipo especial de isomeria de posição. Tudo bem, pessoal? Essas são as isomerias planas. Vou botar vermelho ali é loucura, né? Vou botar um azulzinho aqui para ficar mais bonitinho. Tranquilo, pessoal? Maravilha. Além da isomeria plana, os compostos também podem ser diferenciados pela sua estrutura tridimensional, no que a gente chama de isomeria espacial. Tudo bem? Esse tipo de isomeria espacial existem dois subgrupos, mas 3 isomerias espaciais. Os subgrupos são isomeria geométrica, e a gente já vai ver como é que essa isomeria funciona. A isomeria geométrica pode se dividir em 2 tipos de isomeria. A isomeria cis-trans e a isomeria ZE. Tudo bem? Tito, eu aprendi que é a mesma coisa. Você aprendeu errado. O que acontece, pessoal? Se erra tanto de chamar a isomeria ZE de isomeria cis-trans também, que aí o PAC começou a aceitar que alguns compostos tivessem o nome cis-trans, na verdade, quando apresentavam isomerias ZE. Mas, certo? Não é aquilo que a gente chama de o quê? Preferred UPAC name. Tudo bem? Então, isomeria ZE é uma isomeria diferente, um tipo diferente de isomeria geométrica da isomeria cis-trans. Tudo bem? Maravilha, pessoal. Outro tipo de isomeria espacial é, como a gente já falou, a isomeria óptica. Tito, eu aprendi lá com o meu professor que não precisa desse P. Você aprendeu errado, certo? Se você tirar O, é em relação ao ouvido. Não tem nada a ver. Óptica é o zóio. O zóio estão vendo. Tudo bem? Tem por aí isomeria óptica, pessoal. Então, vamos aprofundar um pouquinho essas isomerias? Pô, mas a gente tá na aula de resumo. Cala a boca, cara. Fala demais. Presta atenção aqui, pessoal. Então, nossa isomeria... Eu não me lembro qual é a cor que eu usei. Ó. Eu vou fazer de verde. Tudo bem? Então, isomeria. Vamos entrar nas isomerias. Quais? Isomeria plana. Qual era o primeiro tipo de isomeria plana?
Isso mesmo, você acertou. Função. Tito, mas não é isomeria. Calma. Vamos falar da isomeria de função ou isomeria funcional, tudo bem? De função ou isomeria funcional. Olha aqui, pessoal. Vamos dar uma olhada neste nosso quadrinho aqui, ó. Esses são exemplos da nossa isomeria de função. Como a gente disse, o que diferencia os compostos numa isomeria de função, ou seja, a isomeria leva o nome daquilo que diferencia os compostos, é a função, não é isso? Não é mesmo? Então vamos lá. Olha lá os nossos exemplos. O primeiro exemplo lá é um álcool, não é? Ó, isomeria de função. Deixa eu aumentar um pouquinho, né? Nem eu estou conseguindo ver. Imagina você em casa. Então dá uma olhada aí. Temos a isomeria funcional. Olha os primeiros lá. Eles têm a mesma, olha lá. O mesmo, todos aqui têm o mesmo o quê? A mesma composição molecular. Então, olha o primeiro lá. O primeiro é um álcool, certo? Ele tem fórmula C2H6O, mas ele é um álcool. Olha lá a hidroxila, certo? O segundo é um éter. Ele tem um heteroátomo no oxigênio, certo? De oxigênio. Ele também tem fórmula C2H6O. Mas o que diferencia os dois é que um é um álcool e o outro é um éter. Ou seja, isomeria funcional. Olha o segundo lá. O segundo 2-metilfenol é um fenol. E o da direita? Pô, Tito, o da direita é um álcool aromático, certo? Tem alguns químicos orgânicos que argumentam que esse cara aí é um fenol. Eu discordo abertamente. Boa parte das propriedades desse cara são diferentes do fenol. E mais que isso, nenhum vestibular no Brasil considera esse cara um fenol. Então não vão por esses químicos orgânicos meio maluco, não. Esse cara aí é um álcool com um radical aromático. A gente pode dizer que ele é um álcool aromático. Tudo bem? Os dois têm a mesma fórmula, então são isômeros, só que um é um fenol e o outro um álcool. A terceira lá. Essa aí é a mais batida de isomerias de função. Um é aldeído e outro é cetona. Tito, mas eu sempre aprendi aldeído e cetona junto na mesma aula, no mesmo momento. Eu não tô nem aí porque você aprendeu. Não tô nem aí. Elas são funções diferentes. Aldeído é uma função, cetona é outra, beleza? Eu sei que os dois têm o mesmo substituinte funcional, certo? Que é a carbonila. Mas são funções diferentes. Um é final de cadeia e o outro não. O outro é meio de cadeia. Beleza? Maravilha. Só uma informação importante aí. Eu falei para vocês que às vezes a gente ia falar o nome usual. Este cara aqui tem um nome muito importante. Esta é a acetona. Tudo bem? Sim, é aquele negócio que vocês usam para tirar esmalte e professor usa para tirar mancha de caneta. Tranquilo, pessoal? E no nosso último exemplo, olha lá, são os pares, certo? De isomeria funcional. Esse cara aí, da esquerda, todos os dois têm a fórmula C3H6O2. Um é um ácido carboxílico. Ó, tá erradaço lá, né, Tito? Olha aí. Aqui não é esse cara. Aqui é o H. Tito, por que você não corrige isso? A gente corrige, mas volta e meia uns escapam. Tranquilo, pessoal? Então, esse é um ácido carboxílico. E o da direita é um éter. Não é um éster. Beleza? Não confunde. Tranquilo, pessoal? Então, esses são pares de isomeria funcional. Note, o que diferenciou os compostos foram as funções. Tranquilo? Maravilha. Depois da isomeria funcional. Pô, Tito, mas tem um antes, né? Que você fingiu que não tinha. É verdade. Então, vamos lá. Vamos escrever esse cara. Se, de branco, né? Se os compostos o quê? Com função distinta, ou seja, os isômeros
funcionais. Coexistirem. Tito, o que diabos é essa palavra? Coexistirem. Existem juntos sem conseguir separar. Num equilíbrio químico. Certo? Ou seja, os dois, um se transforma num e o outro se transforma num. Vocês entendem? Tranquilo, pessoal? Se eles coexistirem no equilíbrio químico, a isomeria não será isomeria funcional. Será uma tautomeria. Beleza, pessoal? Tito, mas como é essa tal de tautomeria? Como é que eu vou saber que é tautomeria? Só existe uma tautomeria que você consegue prever, tá bom, pessoal? As outras você tem que conhecer. Então vamos lá, vamos apresentar em primeiro a que você consegue prever. Olha lá, a tautomeria que a gente consegue prever é aquela, é a tautomeria cetenólica, beleza? É uma cetona vira um composto que a gente chama de enol conjugado. O enol conjugado é um composto instável, ou seja, neste equilíbrio químico ele existe muito menor proporção que a cetona, tá bom? Mas olha lá, ele é quando tem uma hidroxila do lado de um carbono com uma ligação pi. Beleza? Não com fenol é outra coisa. Fenol a ligação não é pi, não. É uma ligação de anel aromático. Certo? Mas Tito, é um carbono pi. Mas eu não falei carbono pi. Eu falei ligação. Mas vamos lá. Então eu tenho aí, ó, uma ligação pi, uma dupla, um en, do lado de um ol. Enol. Beleza? Mas, Tito, eu sempre vou ter enol, enal, assim, são compostos diferentes. Na verdade, a gente só dá nome para os caras que são muito importantes. Então, a maioria dos compostos vai ser ol, vai ser um álcool, beleza? Enol, como esses caras têm muitas reações que produzem esses malucos, a gente já considera eles uma função um pouco separada, tá bom? Mas, pô, caiu numa prova, tem enol lá, você marca como função. Ah, não tem, mas tem álcool, você marca também, beleza? Tem que saber o que a prova está te pedindo, o nível de conhecimento que a prova está te aprofundando. A próxima é uma tautomeria que a maioria do pessoal aí que é medicina tem que conhecer, que é a tautomeria dos glucídeos, dos açúcares. Beleza? Essa tautomeria é o seguinte, esses caras ali existem num equilíbrio químico. Ó, é um epóxido, que é esse éter cíclico, certo? Junto de múltiplas hidroxilas, ou seja, de um poliol. A outra, a da direita, é também poliol, beleza, tá batendo, mas olha lá, tem um aldeído, terminação de carbonilo, terminação de cadeia, tudo bem? Então, não é um éter cíclico, não é um epóxido, beleza? Então, a gente tem o quê? A gente tem duas funções distintas, só que essas duas funções, essas duas substâncias coexistem no equilíbrio químico. Então, eu tenho, novamente, uma tautomeria. E a última tautomeria que já caiu, certo? É a tautomeria da fenolftaleína. Fenolftaleína é um indicador ácido-base, vocês já viram isso 200 vezes, certo? Ele muda de cor. Se o meio estiver básico ou se o meio estiver ácido. E vai indicando para a gente quando a gente vai fazendo a titulação. Olha lá, a fenolftaleína tem essa estrutura da esquerda quando ela está em meio neutro. Ela tem o quê? Tem umas hidroxilas ali, uns fenóis, certo? Mas ela tem aqui, ó, um éster cíclico. Tranquilo? Enquanto se a fenolftaleína estiver no meio ácido, ela tá a fenolftaleína da direita, que é, perdão, no meio básico. Tranquilo? Ela é uma fenolftaleína que está da direita, que tem um ácido. Tranquilo? Pô, Tito, mas calma aí. Se ela tá de um jeito num meio e tá de outro no outro,
não é um equilíbrio. Equilíbrio, você disse lá em cima que elas têm que coexistir. Calma lá, meu jovem. Bom pensamento. Só que você está pegando um pouquinho nos jogos das palavras. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente diz que é assim no meio neutro, quer dizer que prevalece esse cara. Então, se eu tiver no meio neutro, eu tenho mais o cara da esquerda do que o cara da direita. Se eu tiver no meio ácido, eu tenho mais o cara da direita e menos o cara da esquerda, apesar deles dois estarem presentes. Tudo bem, pessoal? É isso aí. Então, isso é tautomeria. Vamos para a próxima isomeria, que é a isomeria. Isomeria. Eu não estava escrevendo de verde, estava de azul. Eu sei, eu sou doente. Então, isomeria de cadeia. Tito, o que diferencia os compostos é o quê? O nome não é cadeia? Então, o que diferencia os compostos é a classificação da cadeia. Tudo bem? Tito, não entendi. Vamos lá que você vai entender, cara. Você está muito apressadinho. Olha aqui, ó. Olha esses 4 compostos aqui. Os 2 primeiros, todos eles, na verdade, todos eles, será que eu tô... 1, 2, 3, 4, não tem nada a ver. Essa fórmula aqui tá errada, feio. Ó. Aqui é C4, H8 menos 2, H6. Tudo bem? Olha os 2 primeiros lá. Eles têm fórmula C7H16, não é isso? Os 2 são isômeros. Tá, mas o que diferencia os 2 compostos? Pô, eu não consigo ver. Não consegue ver porque você é cego. O da esquerda, ele está classificado, a cadeia dele é o quê? Tito, ele é uma cadeia normal, né? Que não tem, é uma cadeia aberta, normal. Ele não tem função, né? Porque ele é um hidrocarboneto. Então, não é isomeria funcional, porque o outro também é um hidrocarboneto. A cadeia normal, aberta, mas o que? Saturada, né? Tranquilo? E o da direita? Ah, o da direita também é aberto. A da direita também é aberta. Também é saturada. Legal. Mas é o quê? Ramificada. Porque tem a ramificação metil ali, não é? Então, se ela é ramificada e não normal como era a da esquerda, elas são distintas pela classificação da cadeia. Ou seja, a isomeria que ocorre aí é isomeria de cadeia. Esse pessoal aqui, C6H6, C4H6, que a gente desenhou aqui. Qual é a diferença entre os dois? A cadeia da esquerda é insaturada, normal e aberta. A cadeia da esquerda é saturada, normal, isso bateu, mas saturada já não, e fechada, ou cíclica, né? Tranquilo? Então, o que diferencia esses 2 compostos, apesar de terem a mesma fórmula molecular, é a classificação da cadeia. Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá. E qual é a próxima isomeria? Então, a próxima isomeria, pessoal, isomeria de cadeia, não. Já foi. De posição. Não é isso, Tito? Não tinha uma antes. Calma, a gente já vai chegar lá. O que diferencia os compostos, então, é o quê? Se é uma isomeria de posição. O que diferencia o composto, os compostos é a posição das coisas. Tipo o quê? De posição do grupo funcional, posição do quê? Das ramificações e substituintes, certo?
mais o quê? Das insaturações. Então, se eu tenho... O que isso quer dizer? Isso quer dizer o quê? Olha só. As isomerias, como eu disse para vocês, têm ordem de importância. Então, primeiro eu verifico se é uma isomeria de função. Não é uma isomeria de função, eu verifico se é uma isomeria de cadeia. Não é uma isomeria de cadeia, eu verifico se é uma isomeria de posição. É assim que eu procedo, tudo bem? Mas Tito, o que diferenciou foi a posição dos grupos funcionais. Mas calma aí, eles são da mesma função? Não. Então é isomeria de função, não é isomeria de posição. Tudo bem? Maravilha, então, pessoal. Vamos lá. Se eu tenho isomeria de posição, vamos dar uma verificada em como são esses compostos? Trazendo esses carinhas para cá. Oh, meu Deus do céu. Olha aí, o exemplo de isomeria de posição. Eu tenho esses compostos, eles todos são aromáticos, cíclicos, não é isso? Maravilha. Agora, eles todos têm o quê? São derivados halogenados. Então, todos eles têm o Cl substituindo aí. E todos têm 2 Cls, ou seja, dicloro. Maravilha? Agora, olha lá. Os cloros estão na posição 1 e 2, o outro na posição 1 e 3 e o final na posição 1 e 4. Ou seja, a gente tem quantos isômeros? 3 isômeros. E o que diferencia esses isômeros é o quê? É a função? Não. É a classificação de cadeia? Não. É a posição do substituinte. Então, é uma isomeria de posição. Beleza, pessoal? Importante. Quando o que diferencia os compostos é a posição do heteroátomo, certo? A isomeria, ou seja, não é de posição. A isomeria é a isomeria chamada de metameria, ou isomeria de compensação. Metameria ou compensação. Tudo bem, pessoal? Maravilha. Se você pegar livros antigos mesmo, alguns diziam que a isomeria, que a metameria era, na verdade, um tipo de isomeria de função, porque a posição do heteroátomo devia ser considerado que diferenciava a função desses caras. Olha que loucura lá do pessoal lá atrás. Tá vendo? Esse pessoal diz que velho é tudo sábio. Nada. Tem os velhos malucos. Tranquilo, pessoal? Vamos dar uma olhada nessa metameria como é? Olha aqui, ó. Olha esses compostos aqui, ó. Eu tenho 2 éteres, ou seja, a mesma função. Esses caras têm a mesma classificação de cadeia. E o que diferencia é só a posição do oxigênio, que é o heteroátomo, certo? Um está na posição quê? Na posição 1, 2, tá ligado ao carbono 2. E o outro está na posição 1, tá ligado ao carbono 1. Tranquilo? Maravilha? Tito, por que a gente vai chamar lá de metoximetano? Esse cara aqui, ó, metoxpentano. E esse cara aqui, etoxpropano. Cara, quando a gente for dar nome para os compostos, para os éteres, você tem que considerar que eles são substituintes. Esse cara aqui, ó, é o substituinte, ou seja, o radical etox. Então, quando você vai escolher a cadeia principal, você não vai escolher o maior número de átomos? Então, este cara aqui, ó, é a cadeia principal, porque tem 3 átomos. O cara da direita é o etox. Então, ele entra como substituinte, tá vendo? Tá até na posição das ramificações ali na nomenclatura. Então, ele é o etoxpropano, tudo bem? Assim como esse cara aqui é o metox, porque ele tem um radical metox. Tranquilo, pessoal?
Tranquilaço. Então, só para a gente resumir aqui, como que a gente viu esses caras? O nosso quadro, vamos dar a nossa seleção de isomeria. Esse quadro aí a gente tem no nosso material, pessoal. E ele diz o seguinte: são as perguntas que eu devo me fazer quando eu estou definindo o tipo de isomeria. Vamos lá? Olha só. Os compostos pertencem à mesma função? Se eles pertencem à mesma função, eu tenho que ir lá. Ó, não pertencem. Sim, pertencem. Então, eles estão na mesma função. Ah, beleza. Eles possuem heteroátomo? Sim. Não é, na verdade, possuem heteroátomo, né? Aqui deveria ser mais assim, ó. O que diferencia os compostos? O que diferencia é a posição do heteroátomo? Aí sim. O que diferencia os compostos é a posição do heteroátomo? Sim. Então é uma metameria. Se não, possui o mesmo número de carbonos na cadeia principal? Certo? Possui o mesmo número de carbonos na cadeia principal? Aí sim, né? Se sim, eles estão em isomeria de posição, o que diferencia a posição de alguém. Se não, eles têm uma isomeria de cadeia. Maravilha? Tranquilo? Maravilha, então, pessoal. Agora, vamos lá. Se eles não pertencem à mesma função. Pô, Tito, então é isomeria funcional. Calma. Você tem que ver se eles estão no equilíbrio químico. Se eles estão no equilíbrio químico, eu tenho uma tautomeria. Se não, eu tenho uma isomeria de função. Beleza, pessoal? Perfeito, então. Essas aí são as nossas isomerias planas ou constitucionais. Além das isomerias planas e constitucionais, a gente tem o que a gente chama de isomeria geométrica. Tito, não era isomeria espacial? Eu sei, mas eu estou indo para isomeria geométrica, que é um tipo de isomeria espacial. Tudo bem? A primeira das isomerias geométricas é a cis-trans. Mas, Tito, eu nunca compreendi esse negócio muito de isomeria geométrica, certo? Então, vamos entender agora. Olha aqui, ó, pessoal. Esse carinha aqui, ó, que eu preparei para você, meu caro aluno. Olha aí, meu caro aluno. Olha só, esse cara ali, o que ele é? Ele é uma ligação simples entre dois carbonos, tá vendo? E quando eu tenho essa ligação simples entre dois carbonos, essa ligação sigma, certo? Ela pode rotacionar, como está rotacionando ali, ó. Então, ela rotacionando, a gente não tem compostos diferentes por causa dela. Vamos pegar, então, um daqueles carbonos ali e vamos dar uma olhada para ele, bem para o centro dele, certo? Ele tem 3 ligantes ali, né? Aqueles 3 hidrogênios que a gente viu lá. Maravilha? Tranquilo. Agora, esse cara aí, ó, a gente está olhando bem para o carbono e vendo as 3 ligações de hidrogênio. A gente chama essa representação de projeção de Newman. Tranquilo? Tá. Mas eu tenho esse cara aí. Vamos trazer. Eu tenho esse cara, mas o outro carbono, se eu pego um daqueles carbonos e olho assim, o outro carbono vai ficar atrás, não vai? Então vamos representar esse outro carbono na frente dele. Olha que legal. Legal assim, né? Pra mim, né? Não sei se você vai achar muito legal, não. Ó. Tá ali, ó. Tá um carbono em cima do outro. Por quê? Quando eu tô olhando um carbono aqui, ó, eu não consigo ver o carbono de trás. A não ser que eu tenha o quê? O que a gente viu ali no nosso videozinho, que é esse cara rotacionando, não é isso? Então ele vai rotacionando e ele vai aparentando os hidrogênios dele. Olha lá, aí você consegue ver. Beleza? Esse cara na ligação sigma, como é uma ligação frontal,
eu consigo rotacionar, beleza? Os orbitais não são fixos. Maravilha? Agora, mas a ligação sigma é tudo? Não, existem ligações π, concorda? E como é que vai ficar essa rotação nessa ligação π? Vamos dar uma olhada? Então vamos lá, pessoal. Aqui é a ligação π. Olha lá, a ligação π é aquela ligação lateralizada. Tem como eu rotacionar a ligação sigma sem rotacionar a π? Não, né? E se eu rotacionar a π, eu quebro essa ligação. Então ela não rotaciona. Ela tem certa maleabilidade, mas não é muita. Tá vendo ali, ó? Ela não quebra. Então, o que faz isso? Possibilita que eu crie compostos distintos, porque eles vão ter a rotação. Daí, como é que a gente vai ter nossa geometria geométrica? Vamos voltar lá? Daí, pessoal, portanto, essa ligação π impede a rotação. O que faz esses dois compostos aqui, ó, serem completamente diferentes. Esse cara aqui, ó, ligado a um Cl, ligado a um Cl e a um H. E esse cara aqui, ó, dupla Cl, H, H, Cl. Por quê? Porque não tem como eles rotacionarem. Tudo bem? E voltarem à normalidade. Beleza, pessoal? O que faz desses dois compostos aí, compostos completamente diferentes. Tudo bem? Então aí, ó, esse cara aqui vai ser o cis. Cis do alemão para mesmo lado. É isso, Tito? É verdade? Não sei. Tudo bem? E este cara aqui, ó, trans, de transversal. Tudo bem? Cis e trans. Então, quando eu tenho isômeros cis-trans, eu tenho que botar na denominação, ou seja, na nomenclatura. Cis 1, 2, de cloro, metet, cloro, eteno, né? Quase que eu falo etano. Eteno. Maravilha? Esse cara é o trans 1, 2, de cloro, igualzinho, eteno. Beleza? Maravilha, então, pessoal. Ah, Tito, mas você disse que tinha outros caras. Sim, não necessariamente vai ser uma dupla que vai impedir a rotação. Ciclos também impedem a rotação. Tudo bem? Como é que esse ciclo vai impedir a rotação? Se eu tiver esse cara aqui, ó, esse CH3, H, CH3, H, esse cara é o trans, o quê? Trans metet próprio but é o trans 1,2-dimetil ciclobutano, não é? Enquanto esse aqui, ó, ele não quer fechar o quadrado. Esse aqui, ó, CH3, H e H, é o cis 1,2-metil dicloro, não, 1,2-metil ciclobutano. Maravilha, pessoal? Tito, mas e o outro que você falou lá que era totalmente diferente? Ah, essa é a isomeria cis-trans. Como é que é a isomeria ZE? Na isomeria ZE, os ligantes ou substituintes não são iguais. Então, eu tenho a dupla ligação lá, que impede a rotação, e os substituintes não são iguais uns aos outros. Ou seja, aqui eu posso ter um CH3 e um H, e do outro lado eu não vou ter CH3 e H, mas, por exemplo, C2H5 e H. Tá vendo? Este cara é isômero geométrico. Quando a gente não quer, ele faz, né? Temperamental. É isômero geométrico desse cara aqui, ó. Tudo bem? Só que eles não são cis-trans, porque eles não substituintes não são iguais. Então, como é que a gente chama esses caras? Esse cara aqui, ó, não seria o isômero cis, como às vezes o pessoal denomina. Então, ele é o Z de zis.
tá bom? E esse cara aqui é o E. Brincadeira, né? Diz não. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Esses são os isômeros ZE, que são equivalentes aos isômeros cis-trans. Tito, então como é que é isso? Que define? Define, ó, a massa, né? O mesmo cara, o cara mais maçudo está para cima, junto nos isômeros Z, e o menos maçudo para baixo. Assim como no E, os mais maçudos estão transversais, e os menos maçudos também. Beleza? Maravilha, pessoal? Essa é a isomeria ZE. Tá, por fim, a gente precisa ir para a isomeria mais difícil, a isomeria que vocês têm mais dificuldade. Qual é a isomeria que a gente tem mais dificuldade, Tito? É a isomeria chamada de isomeria ótica. Primeiro, a gente precisa entender um pouquinho o que é essa tal de luz polarizada. Vocês concordam? Então vamos dar uma olhada? Então olha aí, ó. Pessoal, luz polarizada é esse cara aí, ó. Eu sei que é meio difícil de entender, mas a luz é uma propagação eletromagnética. Ela é uma onda eletromagnética. O campo elétrico gera um campo magnético, o campo elétrico variante gera um campo magnético variante, que gera um campo elétrico variante, e assim por diante ela vai se propagando. Certo? Aqui eu estou desenhando um campo elétrico de propagação, e ela está indo só numa direção. Olha lá, está entrando uma luz sem polarização, uma zona. No meio eu tenho um polarizador que ele seleciona as luzes, as ondas eletromagnéticas que estão vindo na polaridade que eu quero. Naquele caso ali, é a mais comum, né? Que é a linearmente polarizada, mais comum para a gente nos estudos, né? Então, eu tenho aquela luz linearmente polarizada. Feito isso, ela é selecionada. Pô, Tito, mas o que isso tem a ver com química orgânica? Vamos lá dar uma olhada. Tá, Tito, então o que essa luz polarizada tem a ver? Vai ter a ver no que a gente chama de isomeria óptica. Tudo bem? Assim como que diferenciava era a estrutura geométrica, na isomeria óptica, o que vai diferenciar os compostos é o quê? É o desvio da luz polarizada. Certo? Pessoal, como é que isso funciona aí? Como é que a gente vai ver esse cara? Então, olha lá, pessoal. Este composto aí, ó, é o carbono ligado a um flúor, a um bromo, a um cloro. Ficou horrível essa ligação com o bromo. A um bromo, a um cloro e ao hidrogênio. Ou seja, todos os 4 ligantes distintos. Eu tenho um carbono quiral. O carbono quiral é o carbono que é o carbono que se chama de carbono assimétrico. Tito, por que diabos o carbono assimétrico está desviando a luz polarizada ali? Olha lá, ela está indo para um lado, depois ela vai para o outro. Não é desviar desse jeito não, tá, pessoal? É uma rotação nesse eixo de propagação, mas finge que é, porque é mais fácil de compreender assim. Então, por que esse carbono assimétrico está desviando a luz polarizada? Se lembra que a gente falou lá na aula, no resumo, no início, no caso dos conceitos básicos? Aqueles orbitais ligantes ali têm um momento magnético. E se eles têm um momento magnético, certo? Eles vão ter o quê? Eles vão desviar qualquer onda eletromagnética que passar por eles. Nada mais natural. Tudo bem? Então a gente tem aquele cara ali rolando, desviando a luz polarizada. Tá, mas Tito, o que isso quer dizer? Olha lá. Se eu ponho esse cara na frente de um espelho, eu vou gerar um outro cara assim, ó. BR vai ficar em cima do pole ali, ó. E o CL. Vamos chegar um pouquinho aqui pro lado. Beleza? Sem mover o nosso videozinho. Botei esse cara. Olha o meu espelho, como eu sou completamente cego. Não é isso? Ó, aqui é o CL, aqui é o H e aqui é o BR.
Tudo bem? Aí, olha só, se eu botar esse cara na frente do espelho, eu vou mudar o quê? Eu vou mudar os momentos magnéticos, eu vou mudar os orbitais ligantes, os orbitais com elétrons. Então, como é que eles vão desviar para o mesmo lado? Não vão. Ou seja, se o cara inicial que a gente tinha desenhado, está desviando para a direita, como é que vai ficar o cara da direita ali, ó? Este cara aqui, ó. Ele não vai poder desviar para o mesmo lado. E será que ele vai desviar para o outro lado? Vamos ver? Olha lá. Não, né? Se eu trocar dois caras, eu vou mudar o momento magnético e ele vai desviar numa direção distinta. Ele vai desviar para a esquerda ao invés de desviar para a direita. Tudo bem? Só para a gente falar, para você não falar assim, pô, mas o Tito é um jumento. Vamos tirar esse videozinho. Olha só, pessoal. Na verdade, a gente passa esse cara, vê a luz polarizada assim, ó, numa direção de propagação, tudo bem? E ela passa por uma solução alinhada desses compostos assimétricos. E essa solução desvia o eixo de propagação, ou seja, o eixo de variação, perdão, do campo elétrico, num ângulo, tá bom? E quando desvia no sentido horário, a gente diz que desviou para a direita, e quando desvia no sentido anti-horário, para a esquerda. Tudo bem? Não é exatamente como eu mostrei lá daquele jeito, mas dá para a gente, como aquele jeito facilita, da gente visualizar e ficar na nossa mente o que está acontecendo. Beleza, pessoal? Maravilha. Então, o que a gente precisa tirar aí dessa isomeria óptica? Primeiro é moléculas assimétricas, inclusive aquelas que têm carbonos quirais, desviam a luz polarizada. Tem uma questão do IME muito legal sobre isso aí. Perfeito? Gerando aqueles dois isômeros ali, que a gente diz que são isômeros o quê? Isômeros com atividade não tem acento. Atividade óptica. Certo? Porque eles desviam a luz polarizada ou para a esquerda ou para a direita. Então, eles são ativos opticamente. Esses compostos que são ativos opticamente, a gente vai dar um nome legal, certo? De estereoisômeros. Beleza? Os estereoisômeros são os compostos, são os isômeros que são ativos opticamente, ou seja, eles têm moléculas assimétricas, ou no nosso caso aqui de química orgânica, possuem carbono quiral. Tranquilo? Maravilha. Se eu tenho aqueles dois caras ali de cima, que um é a imagem especular do outro, a gente vai chamar esses caras de o quê? Se eles são imagem especular, eles são enantiômeros. Tudo bem? Agora, se o composto possui mais de um carbono quiral, eu vou ter dois compostos, ó. Eu tenho aqui, ó, R1, R2, R3, R4, bem em cima da minha careca. Tranquilo? Aí, ó, só que eu quero mais de um carbono quiral. Então, eu vou botar C, R1, aqui faltou R3, né? R1 não. R4, R4, R5 e R6. Tudo bem? Eu tenho dois carbonos quirais, aí eu estou considerando todos esses substituintes diferentes. Se eu girar um deles, ou seja, trocar dois substituintes, eu gero, quando eu troco só dois substituintes no mesmo carbono, eu gero enantiômeros diferentes, beleza? Então, se eu trocar esses dois R1 e R2, eu vou gerar um outro. E se eu trocar R3 e R4, eu vou gerar
outros compostos. Então, vamos lá. Digamos que quando eu troquei R1 e R2, eu gerei o composto 1 e o composto 2. Uma imagem especular do outro. E quando eu troquei o R3 com o R5, eu gerei o composto 3 e o composto 4. Beleza? São as 4 possibilidades de compostos de estereoisômeros com esses 2 carbonos quirais aí. Maravilha? Esses caras são pares de imagem especular, ou seja, são enantiômeros. Agora, estes caras aqui, ó, o 2 com 3 não é nada. O 4 com 5 também não é nada. Não é nada? Não, são isômeros, mas eles não são isômeros que são imagem especular um do outro. A gente vai chamar esses caras de, esta relação aqui, de diástero. Vou até escrever maior para não ficar, isso aqui cai nas provas. Diástero isômero. Ou diastero isômero. Eu sempre falei diástero isômero, porque eu gosto de botar o acento gráfico no isômero. Tranquilo, pessoal? Maravilha? Tá, o problema é o seguinte. Quando a gente gera enantiômeros por uma reação química, a gente vai gerar os dois em igual proporção. A não ser que a gente use um seletor biológico, que lá na aula disso eu vou falar, nas aulas mais específicas eu vou falar isso. Principalmente quando a gente estiver falando de bioquímica. Maravilha? Se eu usar um seletor biológico, eu consigo identificar o levógeno ou o destrógeno. Tito, o que é levógeno ou destrógeno? Eu não vi que um desviava para a direita e o outro para a esquerda, a luz polarizada? A gente chama os enantiômeros que se distanciam assim, um de esquerda, left, levógeno. E o que vai para a direita é o destrógeno. Tudo bem? Já vi gente escrever isso aí com E. Não é errado, não. É problemas de tradução, né? Uns que acham que a gente tem que traduzir com I e outros acham que a gente tem que traduzir com E. Maravilha? Então, beleza, pessoal. Esquerda não existe, né? Esquerda. Faltou um D ali, legal. Esquerda. Tranquilo, pessoal? Então, o destrógeno, tá faltando acento, é aquele cara que desvia a luz polarizada para a direita e o levógeno para a esquerda. Então, a gente está fazendo aí. Então, quando eu produzo esses caras no laboratório, sem um seletor biológico, eu produzo o destrógeno 50% das vezes e o levógeno 50%. Então, a mistura que vai ser produzida vai vir com essa proporção, 50-50. Essa mistura, se eu fizer aquele experimento ali, ó, para desviar opticamente, eu vou descobrir que ela não desvia nada. Por quê? Porque na mesma proporção que ela tem gente desviando para a esquerda, tem gente desviando para a direita. Então, acaba se anulando. Perfeito? Essa mistura sem atividade óptica é o que a gente chama de mistura racêmica. Então, mistura racêmica é uma mistura em igual proporção dos enantiômeros levógeno e destrógeno. Tudo bem? É uma mistura sem atividade óptica com os enantiômeros em igual proporção. Beleza, pessoal? Maravilha. Era mais ou menos isso aí que eu queria falar com vocês. A gente falou, fez um resumo um pouquinho beirando ali o discutir aprofundadamente, mas os exercícios dessa matéria estão muito bons, tem bastante exercício. Na dúvida, você consta aqui, ó, nossas aulas específicas sobre os assuntos. A gente vai aprofundar bastante mais, principalmente isomeria óptica, tá certo? Mas a gente não pode se perder, a gente tem que, inclusive, ver umas relações interessantes com compostos que têm isomeria óptica e não são compostos orgânicos com carbonos quirais. Beleza, pessoal? Mas são sempre assimétricos. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Até a próxima e estou aqui para qualquer dúvida. Beleza? É só me contactar. Um abraço e até a próxima.